Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Thiago da Nauheimer Assessoria e da Nauheimer Educa. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre tributário. Trouxe aqui o Dr. Leandro Machado e o Dr. Marcelo Marques. Um papo muito útil sobre o tributário e a importância de ter um advogado tributário nas empresas. É um papo muito útil para todos os empresários. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite. Eu quero agradecer primeiramente e eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês. Thiago, eu que agradeço o convite, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, falar com você, falar sobre um assunto tão importante, né? Porque nós estamos no meio de uma reforma tributária. Agradecer ao Dr. Marcelo também por estar aqui presente, muito ocupado e bloqueou a agenda dele para estar aqui. Eu me chamo Leandro Machado, eu tenho escritório na Rua 1º de Maio, no centro de Santo André. O escritório é fundado em 1998, então a gente já está há bastante tempo trabalhando com o direito tributário, e agora, por conta dessa reforma, a gente está tendo que estudar tudo de novo, né? Tudo que a gente já conhecia está sendo alterado por esse novo sistema que nós vamos falar um pouquinho melhor mais para frente. Legal, bom, eu agradeço aqui o convite do Thiago, sempre a disponibilidade do Leandro, para a gente sempre estar junto em discussões, ainda mais discussões tão importantes quanto esta, que é a reforma tributária e recuperação judicial. Como o tributário ele pode ser conciliado em recuperação judicial, ainda mais no cenário de hoje, que é um cenário em que a gente tem muitas empresas endividadas. Enfim, sempre um prazer estar aqui com você, Thiago, e falar sobre direito tributário. Não, obrigado vocês dois. Eu sei que a agenda de vocês é bem concorrida, né? Então tirar esse tempinho para a gente falar de um tema muito importante, né? Que hoje em dia, né? Igual o Dr. Marcelo falou, né? Da importância do planejamento. Então, para a gente começar aqui, para vocês dois, o que vocês acham? O que a importância do advogado tributário para as empresas? A gente fala hoje de muitas empresas endividadas, falindo, pedindo recuperação judicial, né? O empresário fica sem saber o que fazer. Então, eu vejo vocês, principalmente o advogado tributário, que está ligado ali, na parte fiscal da empresa, de suma importância para eles. Então, qual que é a importância do advogado tributário para as empresas? Vamos lá, eu diria que hoje o advogado tributário ele é muito importante, porque ele exerce um papel, em primeiro lugar, preventivo, né? Para falar para os empresários das mudanças da legislação, aplicar a legislação correta de acordo com o serviço, com cada indústria, do comércio. Para cada setor você tem uma legislação própria, né? Então, o advogado tributário é quem tem o conhecimento de toda essa legislação e aplica em cada empresa de acordo com o tipo de segmento da empresa. Então, assim, é muito importante que você tenha alguém competente, alguém da sua confiança, porque hoje é essencial esse trabalho na medida em que o tributo faz parte do preço. Então, se você é um empresário que não tem esse tipo de prestador de serviço, um advogado tributário da sua confiança, você já sai perdendo na formação do seu preço, porque você pode estar pagando um tributo a maior e perder competitividade em decorrência de outra empresa, de um concorrente. Então, é imprescindível. E esse trabalho, quando ele é feito de forma preventiva, não gera prejuízo para as empresas, né? Ao passo que, há muitos casos, quando a empresa não tem esse advogado, não tem esse tipo de assessoria, o que acontece, Thiago? Ele vai fazendo sem orientação. E aí, muitas vezes, ele não está cumprindo a legislação como deve acontecer. E aí, ele recebe a visita de um fiscal, certo? Hoje, na verdade, de forma eletrônica, com cruzamento de dados, ele recebe lá na caixa dele no ECAC, né, para a Receita Federal, ou no DEC no Estado, um auto de infração, onde já vem imposição de multa, juros e correção monetária de um tributo que ele nem sabia que ele tinha que pagar. Então, aí começa o problema das empresas, porque ele já tem um débito que ele nem estava contando com isso, né? Aí, quando chega esse tipo de situação para a gente sai da questão preventiva e vai já para
questão para atuação de solução desse problema, que muitas vezes você pode impugnar, pode mostrar a boa-fé do contribuinte, muitas vezes você pode verificar se existe uma decadência, porque o Estado, né, englobando aqui a federação, o Estado e o município, ele tem um prazo para fazer essa cobrança, né? Ele tem um prazo de 5 anos a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, aquele que você tinha que ter pago o tributo. Então, passado esse prazo, ele não pode mais lançar o tributo. Se ele fizer isso, você pode impugnar porque houve a decadência. Tá? Então, mesmo nessa situação de empresas devedoras, é muito importante procurar um profissional da sua confiança na área tributária para saber se mesmo aquela cobrança está correta. Sim. E no Brasil, eu acho que é cultural, né? Não sei a opinião de vocês, o empresário, até as pessoas, deixar tudo para a última hora. Né? Eu não preciso porque questão de redução de custos, a redução de despesas e tudo, e na verdade não é, né? Na verdade, é igual você falou, é um planejamento que vai ajudar o empresário na formação de preço, de custos, né? E isso vai ajudá-los, né, nessa questão de toda a empresa, né? Porque eu vejo que algumas empresas que a gente passa, né, fazendo consultoria, muitos confundem até o trabalho da contabilidade, né, que é um trabalho mais do passado. Ela analisa todos os dados que a empresa fez, né, apurou naquele mês e gera as guias necessárias para o pagamento dos impostos. Já o do advogado é aquele serviço de planejamento. Né, depois, qualquer coisa, se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir. Então, seria um serviço de planejamento mesmo, para trabalhar a questão se está pagando os impostos corretos, se está no regime correto, né, se está naquele regime tributário correto, simples, MEI, lucro real, presumido, e fazer o planejamento a longo prazo, que vai fazer com ele que reduza a despesa dele para frente e uma eventual penalização junto ao fisco, né? Então, eu acho que, ao contrário, você tem que ter uma boa contabilidade e você tem que ter um bom advogado tributário, né? Que eu acho que elencando os dois juntos, né, o empresário ele vai estar mais respaldado juridicamente. A verdade, Thiago, é que empresário precisa de tempo para ser empresário. E a legislação tributária, ela é complexa. Tem muitos meandros, tem muitas situações que precisam de uma análise específica, e que é o nosso dia a dia. Às vezes a gente consegue olhar para a legislação, olhar para a situação da empresa e pontuar para a empresa se alguma tributação está sendo realizada de forma correta, se algum tributo que está sendo cobrado, se ele é um tributo correto. E o empresário não tem tempo de se aprofundar nessa legislação, de se aprofundar nessa matéria, e nem deve. O empresário precisa de tempo para ser empresário, e o advogado está aqui para poder ajudar o empresário a ser mais efetivo quando se fala em legislação tributária. Esse eu acho que para mim é o nosso papel principal. Basicamente é uma síntese de tudo aqui que o Leandro mencionou. E o que o Thiago falou também, Marcelo, é bem importante, né? Esse trabalho em conjunto com uma boa contabilidade, né? Porque a contabilidade está processando informações, gerando as guias, né? Na verdade, trabalhando também para o fisco, né? Porque ela tem que fazer várias declarações, que são essas declarações que o sistema do fisco cruza para saber se você fez o recolhimento correto ou não. Mas o advogado tributário, ele também tem um outro papel que é muito importante quando trabalha em conjunto com uma boa contabilidade, que é uma visão macro, né? O que acontece? A gente não vai olhar aquilo que o Marcelo falou que o empresário tem que é a obrigação dele, né? Que é o métier dele, que é a compra, a venda, o chão de fábrica, entregar um produto de qualidade, né? Só que aí, o advogado tributário, ele olha uma visão macro e fala, olha, realmente, nesta situação da sua empresa, por você ter um custo extremamente elevado, com muitas despesas, por exemplo, né, usando o teu exemplo, na verdade, a gente vai seguir para o regime tributário do imposto de renda do lucro real, da contribuição social e imposto de renda. Então, assim, com essa visão macro, a gente consegue direcionar, né, o empresário para o melhor recolhimento do tributo. Porque não adianta nada ele... por uma questão de economia, às vezes de falta de tempo, escolhe o regime do simples, que ele é muito, o próprio nome diz, né, simplificado. Sim. Ou do lucro presumido, que presume uma base de cálculo para o imposto, só que ele tem uma despesa elevada, então ele nem tem a margem
que o próprio fisco fala que é presumido o lucro sobre essa margem. E ele está lá todo mês perdendo dinheiro, todo mês recolhendo a maior, né? E essa situação é uma situação horrível, porque ela perdura pelo ano todo. A opção pelo regime você faz uma vez ao ano. Certo? Então, exceto ter algumas exceções, né? Por exemplo, a empresa no Simples, que no decorrer do ano ela inclui no seu objeto social uma atividade que é vedada pelo Simples, ela tem que fazer o desenquadramento no mês seguinte, tá? Então, assim, claro que tem as suas exceções, mas estou falando aqui numa visão geral, né? Que você, uma escolha errada no regime, você vai penalizar o ano inteiro da empresa. Exatamente. Não, e você penalizando o ano inteiro, você perde dinheiro. Muito. Né? Tudo isso, é igual você falou, né? É aquele ponto, né? Você tem que ter um bom advogado tributário, você tem que ter uma boa contabilidade e uma boa assessoria também, né? Eu acho que esses 3 pontos a gente trabalha em conjunto e trabalha bem em prol do empresário, em prol da redução sempre de despesa para ele, né? Então, porque não adianta nada, a gente passa nas empresas, né? Às vezes não tem nada lá, e aí o cara não tem informação de custo, não tem informação de preço, não sabe a margem do produto, igual você falou, nem o regime, ele tá no Simples por conta que é mais fácil, é mais simples, né? Igual você falou, o próprio nome já diz, só que ele tá perdendo dinheiro, né? Ele não tem nenhuma estrutura legal, então tudo isso, tanto a contabilidade, quanto o advogado, quanto a assessoria, né? É importante para o empresário, lógico, desde dali que ele consiga pagar, né, é importante porque não é uma despesa, né, é um investimento pro empresário, igual você deu o exemplo, né, às vezes ele tá no Simples e ele tá perdendo dinheiro, e ele só vai mudar isso depois de 1 ano, e aí quando for ver quanto dinheiro já ele não perdeu, se você coloca numa empresa aí que fatura de 1 milhão para mais, ele vai perder muito dinheiro. E outro campo de atuação do advogado tributário, né, é na recuperação de tributos. Quando acontece isso? Os advogados atentos, né, que estudam, que ficam lendo os acordos, as publicações, que ficam lendo quais as decisões do Supremo, tal qual o Dr. Marcelo aqui do meu lado, que investe todo dia um tempo para estudar mudança de legislação, os acórdons, ele identifica que em alguns casos, né, o tributo foi pago a maior e isso foi reconhecido pelo tribunal. E aí isso dá o direito do teu cliente, da tua empresa, buscar esse dinheiro no fisco, muitas vezes dos últimos 5 anos, com juros. Então é um dinheiro que está na mesa, o empresário não sabe, porque não tem informação, não tem advogado tributário. Então quando a gente também vai prestar o serviço, a gente também olha, né, para essa questão. Que é o pagamento indevido de tributos, né? A gente tem algumas discussões ainda no Supremo Tribunal Federal, tem aquela que teve recente, foi a tese do século, que é a exclusão do CMS na base de cálculo PIS/COFINS, isso aí já está sedimentado, então as empresas têm esse direito, podem buscar os últimos 5 anos, né? Temos agora uma discussão que estava indo a favor do contribuinte, estava 4-0 a favor do contribuinte, que é a exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. Discussão é essa que nasceu desse julgamento, né, que o Supremo falou que é indevido a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, como é muito semelhante, a gente entendeu que caberia também para o ISS. Mas aí teve a suspensão do julgamento, pedido de vista, e agora o Supremo determinou que esse julgamento ele terá início no plenário. Então, zera o jogo e vai começar de novo. Mas acho difícil, né, doutor Marcelo, que um ministro que já votou favorável ao contribuinte volte atrás. Eu acho muito difícil, mas pode acontecer. Então, assim, muitas vezes, Thiago, o dinheiro está na mesa. E o empresário que não tem um advogado tributário não consegue enxergar essa oportunidade. Agora, só para deixar explicado, e até vai gerar um corte legal isso depois, quando você fala, né, tá o dinheiro lá, né, a recuperação dos impostos, questão de dinheiro parado, que vai voltar pro empresário. Não que ele vá pegar aquele dinheiro e vai entrar no caixa dele, certo? Não vai entrar. Ele vai ter desconto em outros impostos quando tiver as apurações das guias, certo? Certo, em parte. Né? O doutor Marcelo quiser explicar, porque você tem a possibilidade de fazer a compensação, que é isso que você acabou de falar, mas você pode pedir a restituição em dinheiro. Ele pode receber em dinheiro. Só que isso é através do sistema chamado precatório. Né? Se você quiser. E precatório a gente não sabe quando a gente vai receber. Precatório basicamente é uma dívida que você tem para receber do Estado. A figura muda de posição. Quando você tem um débito contra o Estado, é o débito executando. O precatório é você executando o Estado
Só que a diferença é que o Estado tem uma fila para te pagar e sabe-se lá Deus quando que ele vai conseguir te pagar esse dinheiro. E é por isso que muitas empresas optam por fazer um sistema de compensação, ou seja, eu tenho um crédito desse tributo que eu poderia levá-lo ao sistema de precatórios, mas como eu sei que o sistema de precatórios demora a receber, eu coloco isso na minha contabilidade e mês a mês, assim que eu faço a apuração do meu tributo, eu já faço a compensação com aquele saldo credor que eu tenho registrado na minha contabilidade. Então é um crédito, né? Ele é um direito que você registra na sua documentação contábil. Aliás, é importante falar sobre isso, né? Porque por conta da reforma tributária, para usar o crédito tem que estar registrado esse crédito na contabilidade, tá? Entendi. Então, por isso que é bom sempre a contabilidade estar em ordem também. Também. Né? Que a maioria das empresas endividadas, inadimplentes, a contabilidade, você vai ver, está atrasada já faz 3 anos. E muda muito agora para a reforma tributária, né? As empresas que não estão, né, em dia com a contabilidade para o próximo ano, qual o impacto que a gente vai ter disso das empresas que não estão em ordem e estão inadimplentes, né? E tá toda bagunçada. O que muda pro ano que vem? Eu diria que não muda nada. Pro ano que vem mudará a alíquota, mas já muda este ano. Ano que vem a gente vai ter implementação da CBS 100%, que é um dos tributos da reforma, mas esse ano a gente já tem mudança em documentos fiscais, onde já colocaram ali campos específicos para que se possa apurar a base total tributária, porque é uma coisa importante, a gente tem hoje já o sistema da reforma tributária definida, só que a gente não tem alíquota. Tudo que se fala de alíquotas, 27,5%, 27,8%, são expectativas. A ideia do governo é mapear a base de cálculo que se tem hoje, com base nessas informações de 2026, e uma vez mapeada a base de cálculo, a ideia é que o governo olhe para isso e veja quantos por cento eu preciso instituir dessa alíquota do IBS-CBS, ter esse parâmetro, para que a tributação, a receita média estatal não caia de um ano para o outro. Ou também, normalmente, abusivamente, a ideia é que se mantenha uma estabilidade. Tá? É certo que a gente vai falar mais sobre isso, tem um regime específico de alíquotas e tudo mais, mas a alíquota base, a alíquota a nível federal que eles pretendem instituir, isso vai vir, esperamos nós, com uma normativa no final do ano. Desse ano já, 26. Mas só dando um passo antes, né, para que não fique uma sopa de letrinhas, né, a nossa reforma tributária ela está sendo feita no campo dos impostos sobre o consumo. Né? Então, quando o Dr. Marcelo fala CBS, o que significa isso? É a contribuição, né, que vai substituir o PIS e a COFINS, que são 2 tributos que no faturamento, que incidem no faturamento da empresa, tá? E aí você tem a IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, tá? Então, dito isso, essa sopa de letrinhas, o que a gente tem de muito importante que os empresários vão ter que olhar para a contabilidade, vão ter que começar a entender que eles vão ter que fazer as declarações tudo certinho. Por quê? Porque no próximo ano, né, com a implementação, por exemplo, da CBS, isso vai gerar crédito. Você vai poder gerar crédito dos seus fornecedores. Então, por exemplo, eu sou um escritório de advocacia, nós aqui lá somos um escritório de advocacia. A gente presta serviço para uma empresa. Na medida que a gente der a nossa nota fiscal, a empresa tomadora do nosso serviço vai poder se creditar da CBS sobre esse IBS sobre esse serviço. Certo? E aí, o que acontece? Se eu não emito nota, ele não se acredita. Se ele não se acredita, ele paga imposto a maior. Então, com isso, com esse novo sistema, todas as empresas vão querer o quê? O crédito. Então, elas vão querer comprar e receber serviços, né, de empresas que estão regulares, que emitem nota para poder tomar esse crédito, entendeu? A amplitude da reforma. E entra naquilo, a gente já entrou nessa discussão, a gente estava conversando isso, eu acho que semana passada, né, de alguns casos, igual, tipo, eu pago meus impostos certos, né, então você compra de mim, não vai ter problema nenhum. Agora, você compra do fornecedor que é o Marcelo.
Se o Marcelo não pagar os impostos dele, você não vai conseguir se creditar. É exatamente isso. É isso? É isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Nesse sistema de crédito, se o Marcelo emitir a nota e ele não pagar o tributo, você não vai ter o crédito no seu conta corrente. Então, quando você for apurar seu imposto e for buscar esse crédito, ele vai dizer, não, do Marcelo eu não tenho como te passar esse crédito porque ele não pagou os tributos. Mas, para sanar essa questão, que eu acho que vai minimizar isso aí, o Dr. Marcelo vai falar agora como que vai ficar o pagamento a partir de 2027. Que eu acho que aí vai resolver essa questão. Isso, porque pensa assim, né? Igual a gente com consultoria. Tem empresas que estão inadimplentes já faz tempo. Sim. Né? E aí, você não paga o imposto. Então eu vou mudar de fornecedor, vou pro Dr. Leandro que aí você dá uma dor de barriga, o Leandro vai lá e não paga o imposto também. Então. E aí eu vou pro outro rapaz, aí eu vou indo, e aí? Como que fica, isso vai ser resolvido a partir de 2027 com um novo sistema de recolhimento do tributo. Tem um ponto interessante, dando mais um passo aqui, não um passo atrás, mas mantendo o passo no mesmo quadrado, que é uma situação muito... Ela pode ser negativa em alguns aspectos, mas ela também é muito positiva. A tomada de crédito na prestação de serviços. Hoje, se você toma serviços de uma pessoa que é tributada pelo ISS, que é a tributação, é o imposto de serviços de qualquer natureza, esse imposto pago pela nota fiscal, ele não gera crédito para quem compra esse serviço, digamos assim. No regime do IBS, o imposto pago pelo prestador de serviço IBS, não ISS mais, ele vai gerar um crédito na cadeia. Então, isso é relevante, às vezes, para uma empresa, para qualquer empresa, principalmente para empresas que têm uma linha de produção, que tem, às vezes, um serviço no meio da cadeia, e esse serviço, por exemplo, uma empresa que faz industrialização por encomenda. E aí ela tem uma prestadora de serviço no meio da cadeia que gera um ISS que até então não poderia ser utilizado para compensar o tributo do dia a dia. Com o IBS, essa situação muda, porque essa empresa no meio do caminho que presta um serviço para uma empresa, para uma cadeia, que é uma cadeia de venda, ela vai gerar um crédito de tributo nessa cadeia. Então a gente tem a ideia do crédito financeiro. Entendi. Inclusive por isso que se unificou ISS e ICMS. Aí a partir de 2027, que é a tua preocupação, vai ser implementado... O split payment também é uma mudança bem significativa que vem junto com a reforma tributária. E ele depende ainda de algumas regulamentações, mas a gente já sabe hoje quais serão os contornos gerais do split payment. Basicamente, o que a gente tem hoje. Eu presto um serviço, vendo uma mercadoria, eu emito a minha nota fiscal, faço as minhas declarações de impostos, emito a guia e pago a guia de imposto. Então, você veja, existem vários atos no meio dessa operação que geram ali situações específicas e, inclusive, o imposto via pagamento de guia. A ideia do split payment é transformar isso tudo em uma figura automática. Tem um exemplo que é extremamente didático, que é o iFood. Quando eu compro eu estou com fome hoje, eu vou pedir um iFood, vou pedir um lanche de alguma empresa que vende lanches. Então eu vou ao meu aplicativo do iFood, seleciono um restaurante. Quando eu seleciono o restaurante prepara o meu lanche. O motoqueiro da iFood vai buscar o lanche e entrega na minha casa. E o que eu faço? Pagamento para iFood. Na minha perspectiva, eu só fiz um pagamento e ganhei um lanche. iFood, sim. Só que se a gente for olhar a cadeia, o iFood, ele vai receber o meu dinheiro, vai reter uma parte, que é o serviço do iFood, vai reter uma parte e vai transferir para o motoqueiro e o saldo ali, ele vai transferir para o restaurante. Então veja, o próprio iFood já recebeu todo o valor e fez os repasses necessários. No split payment, o banco vai ser o iFood. A ideia é que assim que se faça um pagamento que tem o objetivo de pagar um serviço ou um produto, o próprio banco já faça a retenção do que é CBS e encaminhe para o ente específico, o que é IBS encaminhe para o ente específico, e o saldo vai para o destinatário do valor, quem prestou o serviço ou vendeu a mercadoria.
Ou seja, se a minha nota fiscal, um exemplo hipotético, se nela eu tenho R$100 e desses 100, 10 é tributo, eu vou receber 90. No sistema atual, eu receberia os 100, emitiria o que se espera, uma guia de 10 e pagaria os 10. Então veja, o banco ele vai transformar toda essa operação numa operação automática. Ele vai funcionar como se fosse um iFood, basicamente. Ou seja, todo mundo vai pagar imposto. Então, não tem para onde correr. Eu acredito que é assim. Na verdade, vai diminuir a inadimplência, né? Porque no sistema, conforme o Dr. Marcelo acabou de explicar, eu gero as informações, eu gero a guia e o meu cliente me paga, certo? Só que eu só vou pagar o tributo no mês seguinte. O que está acontecendo hoje? As empresas que estão com dificuldade financeira, que já estão alavancadas em banco, não tem dinheiro para pagar, o sócio já colocou todo o seu dinheiro, para onde eles olham? Aquele dinheiro ali, ó, tentador, que é o dinheiro do fisco, o dinheiro do tributo, que o cliente dele pagou para ele, estava lá dentro da sua nota, mas não é dele, porque ele tem que recolher lá pro ente, né? Sim. Ou pro estado, pro União, ou pro município, mas ele vê aquele dinheiro dando sopa. E aí ele fala, puxa, isso aqui só custa Selic. Eu vou usar esse dinheiro, mas daqui 2 meses eu tenho certeza que eu vou repor. Aí ele pega aquele dinheiro, deixa de pagar o tributo, pega o dinheiro e põe lá na produção dele, certo? O que acontece depois de 2 meses? Ele vai fazer isso de novo. Não vai repor. E aí ele começa a entrar nesse vício, né, de usar o tributo como capital de giro dele. Isso aí tá acontecendo muito no mercado, né? E aí, acho que gera hoje um valor absurdo. Não sei que você tem ciência de quantidade que tem. Tenho. Eu vou colocar em tela. Depois coloca em tela para mim, Thiago. Igual, entrando nisso, Dr. Leandro, é o que mais acontece, né? Nos casos que a gente passa assessorando as empresas. Às vezes o cara não tem ciência do custo dele, da margem dele, do fluxo de caixa dele. Ele não sabe quanto que realmente sobra, né? Quanto que gera de caixa a empresa dele. Ele não tem essa ciência. E onde que ele tá girando a empresa dele, às vezes é na questão dos impostos. Né? Ele não deixa de pagar os tributos para girar a empresa dele. Né? Só que ele vai fazendo aquela bola de neve. Tem alguns tributos até que trabalhistas, né? Que não pode... Tem retenção na fonte. Tem retenção na fonte. O dinheiro era do empregado. Exatamente. E o empresário fica com esse dinheiro, que inclusive constitui crime, né? Que é uma apropriação indébita. Exatamente. Né? E tem, fora esses que ele deixa, tem mais essas as questões jurídicas que são penais, né? São penais. Ele pode ser preso por isso e ele não sabe, né? Então, esse primeiro aqui, ó, igual você entrou nesse assunto, né? Se a gente for pegar ali os impactos que a gente teve ali na pandemia, em 2020, quase 6 milhões de empresas estavam inadimplentes com o fisco, né? Esse número quase vai dobrar aqui para 2026, né? Sim. 10 milhões de empresas inadimplentes com o fisco. Né? Isso... Olha o estoque em 2024. 3 trilhões. Previsão de estoque em 2026, 3,6 trilhões. Eu acho que com essa nova sistemática de cobrança, pelo menos essa roda, ela tende a paralisar, né? Porque... Como o Dr. Marcelo falou, quem vai pagar o imposto pela sua empresa, né, é o iFood, que no caso é o banco, né? A gente está usando aqui o iFood, fazendo propaganda para o iFood, mas é o banco que vai fazer esse papel, né? Ele vai reter o pagamento que vai ter no boleto e vai depositar só o líquido, né? Então, quando o Dr. Marcelo fala que a reforma começou agora, ele tem toda a razão, porque assim, é agora que os empresários têm que começar a juntar esse dinheiro, né, a fazer um caixa. Por quê? Porque não vai ter mais o imposto como capital de giro, que é uma filosofia ruim praticada hoje. Já está na cultura do brasileiro, né? Vou pagar imposto, vou... E eu não estou aqui defendendo o fisco, né? Não estou dizendo mas eu estou dizendo o seguinte, que essa prática é ruim. A prática é ruim para a empresa. Ela não pode trabalhar com o dinheiro que não é dela. É nesse sentido.
Tá? Na verdade, ele tem que fazer a empresa dele gerar caixa suficiente para pagar o tributo. Despesa administrativa, despesa operacional, o custo dele e os tributos. Exato. Né? Tem que gerar um caixa ali, então, né? Senão a empresa dele não é viável. E aí, né? o governo está tão atento a esse número, né? Que além dessa questão que eu te falei, que a partir de 2027 o Dr. Marcelo explicou sobre a forma de pagamento, nós temos uma lei nova que tratou sobre o devedor contumaz, com penas severas, né? Se, por exemplo, eu ficar inadimplente, né, que é também outra prática do empresário, ele usa o imposto, fica inadimplente, aí o governo ele lança algum tipo de parcelamento com desconto em multa e juros, ele vai lá, migra o parcelamento, paga 2 parcelas, deixa de pagar, mas aí ele já empurrou a dívida mais um tanto, conseguiu certidão, conseguiu empréstimo, participou de licitação, aí estoura de novo. Aí daqui um período ele vai e faz novo. Só que a legislação mudou já faz um tempo, quando ele, por exemplo, né, uma transação tributária, que é uma oportunidade que o governo federal dá e também estadual pro contribuinte colocar a casa em ordem, né? Só que na legislação ele traz, olha, se você ficar inadimplente, você vai ter uma penalidade de 2 anos que você vai ficar sem poder fazer um novo pedido de transação tributária, né? Antes, tinha um pedágio, você tinha que, vai reparcelar, então agora para você entrar 20%. Então assim, tudo está funilando, Thiago, está tudo funilando, né? Então o governo está de olho nesse número, ele fez a primeira mudança, que é a forma de arrecadação, que vai provavelmente parar essa roda. Vai reduzir, né? Eu acho que vai reduzir. E aí, né? O que vai acontecer? Com a aplicação da lei do devedor contumaz, né? Que tem alguns critérios para estabelecer quando isso acontece. Só abrindo um parênteses aqui, aí olhando para lá, para ficar bem explicado para quem está assistindo a gente. O que é o devedor contumaz? Então, a gente tem uma legislação própria agora, né? Tratando sobre essa matéria, e ela traz alguns requisitos, né? Para caracterizar como devedor contumaz. É uma inadimplência reiterada, né? Além do que um determinado valor, né? Se eu não me engano, são 15 milhões, Federal. Né? Federal. Então, e aí o que acontece? Em acontecendo essa situação, né? E tem mais uns critérios subjetivos, você é caracterizado como devedor contumaz, e isso acontecendo, você pode ter o seu CNPJ suspenso. Então, com o CNPJ suspenso, você não consegue entregar suas obrigações, não consegue emitir nota. E numa recuperação judicial pode ir até a falência, né? Se o fisco vê de se... Muito pertinente sua pergunta. Na verdade, tem previsão legal, no caso de recuperação judicial, ela pode ser convertida, né? Em falência. Sim. Então é muito pertinente tua observação. Sim, e aí com isso, esses dados que a gente está falando, né, de inadimplência, com tudo isso que você falou, a tendência é que caia, né? Mas também a tendência é que eu acho que as empresas procurem cada vez mais uma assessoria, né? Eu acho que tanto consultoria quanto o advogado. O que você vê? Você vê isso com bons olhos? Eu acredito que sim, né? Por conta que eu acho que as empresas, elas vão... A maioria, acho que das empresas hoje, 90% das empresas hoje, ela não tem uma... Como que eu posso falar? Uma estrutura profissional. É aquele papel de padaria, né? Na maioria das empresas. Então, eu acredito que a partir desse momento e o próximo ano, as empresas elas vão se tornando cada vez mais profissionais. E aí vem o papel de vocês também, né, nesse quesito. E sabe, Thiago, essa situação do devedor contumaz, ela acentua o porquê é importante se ter uma assessoria em conjunto. Porque um dos requisitos para que se chegue a essa qualificação de devedor contumaz é que a inadimplência seja injustificada. Então, ter uma assessoria pode te guiar para justamente entender se tem uma justificativa essa inadimplência ou não. Pode ser que tenha uma situação de mercado que você consiga demonstrar e pontual, fugir. Né? Uma situação pontual do mercado, né? Exato. Um aumento do dólar, aumento do aço. Aumento do aço. Por exemplo. E mais do que isso, a gente já nos deparamos com situações em que o cliente recebeu uma notificação, como se fosse uma notificação, dava tudo a entender que o fisco queria
dizer que estava tratando ali de devedor contumaço, mas não era nada de devedor contumaço. Uma leitura atenta daquela notificação em específico demonstrou que aquele pedido em específico que pretendia a convolução da recuperação judicial em falência era uma sanção política, não era especificamente um processo para se iniciar a verificação do devedor contumaço. Porque, veja bem, o devedor contumaço não é simplesmente um carimbo, um crachá que se coloca no pescoço do empresário. Para que se chegue a uma situação de devedor contumaço, é necessário um processo administrativo específico, em que o contribuinte, a pessoa jurídica, ela vai poder se defender, vai poder justificar o porquê, e às vezes ela nem tem alguns requisitos e consegue afastar essa qualificação. Então, por isso que eu digo, isso acentua ainda mais porque é importante ter uma assessoria jurídica, empresarial, caminhando junto com o empresário. Às vezes o empresário não consegue enxergar uma situação como essa, que a gente consegue, por conta da nossa situação. E ele fica com medo, né? Não sei se foi esse exemplo que eu vou citar aqui, sim, de um cliente nosso em comum, sim, que bateu lá um e-mail para ele, não sei se foi e-mail, chegou a carta lá na contabilidade, lá no fiscal, sim, dele. Ele já me ligou, não, o que aconteceu? Vai dar errado, bababá. Ele fica todo preocupado, porque ele não tem know-how para aquilo, né? Daquela notificação. Exato. Aí vocês que falam, não, fica tranquilo, tal, teve a defesa ali e tal, e correu o fluxo normal, né? Sim. Então isso que você falou é importante, né? Não é só ter o advogado, é ter vocês têm um know-how aí de tudo que acontece na legislação, tanto do passado quanto que ela muda todo dia ali, você vai se atualizando, né? Então, dessa importância, deixar o empresário ele tranquilo, né? Igual aconteceu nesse caso, que eu acho que é o mesmo que aconteceu, acho que foi semana passada, retrasada, né? Então, chega a carta lá para ele, ele acha que vai estourar uma bomba e, na verdade, não é uma bomba, né? Tem toda uma defesa, né? Então, essa é a importância de ter vocês, né? Um advogado tributário. E não só isso, né? A importância do planejamento, né? Porque hoje, a maioria das empresas, elas estão endividadas, né? Igual a gente colocou aí, vai terminar o ano de 2026 com 10 milhões de empresas endividadas. Para o empresário, agora eu quero uma opinião e também o que vocês falem. Para o empresário ali, ele não sabe o que ele vai fazer, está endividado, não só para credores, né, fornecedores, bancos, tal e etc, mas ele está com fisco também, ele está sem saída, ele está perdido assim, né? O que vocês falam para esse empresário, né? Eu sei que tem chances dele sobreviver, né? Mesmo estando muito endividado, acho que tem uma solução, né? Acho que primeiro conselho que a gente dá, né, é a gente olhar para os débitos. Vamos primeiro entender o que está sendo cobrado, tá? Porque nessa análise a gente pode verificar que tem tributos que estão sendo cobrados que não eram para ser cobrados, são indevidos. Como eu te disse, estão fora do prazo para cobrança, ou se já estão em cobrança, não foi proposto a ação no prazo de 5 anos, que é o prazo que o fisco tem para cobrar, depois para propor ação de execução, de cobrança. Muitas vezes o fisco deixa passar, porque tem um volume, você já viu ali, 3 trilhões, não dá conta. Então pode ser que às vezes deixou passar o prazo de cobrança. Então você tem uma prescrição. Então esses casos, a gente já consegue pedir a extinção do processo por conta da prescrição. Então, feita essa primeira análise do que efetivamente é devido, a gente vai dar sempre prioridade aos tributos que podem dar um desdobramento penal. Então, por exemplo, o empresário que tem lá um imposto de renda retido na fonte dos funcionários, ele não fez o recolhimento. Então, nós vamos priorizar os tributos que têm o desdobramento penal, para ele não ter esse problema, né? De feito isso, aí nós vamos gerenciar de que forma que nós vamos recolher para esses tributos, né? Então, hoje nós temos aí até dia 29 de maio uma transação tributária de edital federal com uma condição de parcelamento, com desconto de multa e juros. Se ele se adequar, dependendo da capacidade de pagamento dele, ele se adequar e conseguir um bom desconto, ele tem um prazo grande para pagamento. Você tem a própria transação
tributária individual, onde você vai mostrar para o fisco qual é a sua condição de empresário dentro daquilo que você tem de despesa, quanto que você pode pagar por mês para o fisco, quanto que você precisa de desconto do fisco para que você consiga cumprir esse plano de pagamento. E quantos meses nessa transação? Então, você tem até agora 120 meses, né? Com desconto até 70%. Eu não tenho precisão, mas é a portaria número 11 de 2025 para o federal, né? Agora, você tem a outra situação que quando o empresário, né, verifica que ele está numa situação de uma recuperação judicial, né? Que é um trabalho da tua consultoria. Então, olha, ele precisa planejar, ele precisa de um tempo para conseguir pagar as contas dele. Ele precisa de uma colaboração dos parceiros, entender que vão ter que dar desconto, vão ter que conceder desconto, vão ter que dar prazo. E aí, dentro dessa recuperação, a gente também consegue propor uma transação tributária individual até 144 meses, com desconto, né? Isso aí vai depender muito do fisco autorizar, mas é uma situação também para colaborar com a recuperação da empresa. Então, eu acho bem importante essa análise e dizer para você, se o empresário cumprir com a obrigação dele de formar o preço direitinho, de fazer a venda, né, de gerar caixa. Gerar caixa, boa. A gente consegue dar um respaldo para ele na parte tributária para ele também conseguir colocar as coisas em ordem. Igual você pontuou, né, a recuperação judicial, né, o fisco não entra no plano de recuperação judicial. Porém, você tem que colocar ali no plano um valor específico para pagamento tributário. Sua empresa tem que ser viável para pagar os impostos do mês corrente, além do parcelamento tributário. E a lei, ela permite esse parcelamento especial, né, junto à Procuradoria. Certo? Isso. Então, muitas empresas hoje, elas estão usando a ferramenta, né, da lei da recuperação judicial para ter um planejamento tributário, né? Ela deve para banco, ela deve para fornecedor, ela deve para prestador de serviço, ela deve para trabalhista, tudo isso entra na recuperação judicial. Você consegue colocar um desconto ali nessas dívidas, porém o fisco não. Porém, você consegue alongar essa dívida do fisco. Então, muitas empresas hoje, inadimplentes com o fisco, com a recuperação judicial, conseguem um prazo mais alongado. E com isso, faz do advogado tributário fazer esse planejamento tributário junto da recuperação judicial para o cliente. O que o fisco ele quer, Thiago, na verdade ele quer receber. Sim. Certo? Se você demonstrar, o que eu achei uma mudança de paradigma do próprio fisco, que você tem capacidade de pagamento e mostrar que você tem um plano e cumprir esse plano, o fisco vai conceder o prazo para você fazer o seu pagamento, vai conceder o desconto, porque ele vai enxergar que você está indo buscar uma solução para sua empresa. Então, correr do problema não resolve. Fechar uma empresa e abrir outra não resolve. O que resolve é você planejar, se preparar para fazer os recolhimentos. Tornar a sua empresa viável. Tornar a sua empresa viável. Né? Porque até para o empresário, né? Hoje ele tem que ter a empresa gerando caixa para ser uma empresa viável para ele, senão não compensa ele ser empresário, né? E isso faz ele pagar todos os impostos, né? Tanto do mês quanto se ele tiver uma dívida tributária, né? Então é isso que você falou, né? Ele não vai fugir da dívida, ele vai pagar, de um jeito ou de outro ele vai pagar. Pois é, certo? Ou ele, ou os seus bens pessoais, porque o que acontece muitas vezes, o empresário, né, Marcelo, ele pega e fecha a empresa, né, achando que está resolvendo o problema. Ah, vou encerrar aqui minha empresa, vou abrir outra ali no CNPJ da minha esposa ou de um filho e tal, e ignora aquela empresa, encerra de forma irregular, que a gente chama. Constatado o fechamento irregular, sabe o que acontece, Thiago? A execução é direcionada para o sócio. E aí ele responde pessoalmente com seus bens pessoais por aquela dívida. Entendeu? E aí eles falam, mas eu só tenho um bem, só tenho a casa que eu moro. Bem de família. Meu bem de família. De verdade, é correto dizer que a dívida tributária da empresa não vai atingir o bem de família. Né? É correto dizer isso, porque não está na regra de exceções, porque a gente tem um bem de família, mas nós temos uma lei que fala as regras de exceções, né? Por exemplo, uma regra de exceção de tributo
é o IPTU do imóvel, né? Ele atinge o bem de família, nesse caso. Sim. Então, mas dívida da empresa, né, que onde o empresário vai responder de forma de corresponsabilidade pelo encerramento irregular, ela não atinge o bem de família, isso é verdade. Só que é o seguinte, esse empresário um dia ele pode vir a faltar, certo? E aí esse bem, quando ele faltar, ele perde essa condição de bem de família. Ele vai para um espólio para ser repartido entre os seus herdeiros. Entendi. Neste momento, o fisco busca o recurso. Lá na frente. Lá na frente. E se algum herdeiro receber esse bem, o herdeiro é responsável pela dívida na proporção do valor do bem que ele recebeu. Entendi. Exatamente. Ainda tem mais essa ainda. Ou seja, se meu filho recebe esse imóvel no valor de 100 mil... Ele acha que deixou a dívida para trás e no fim sobrou pro filho dele. Sobrou até o valor que ele... Isso, que o Marcelo acabou de falar. Bem. Competido com o bem, né? Daqui ele vai responder pela dívida toda. Se ele recebeu um imóvel de 100 e tem uma dívida de 1 milhão, ele só responde até 100. Isso, mas mesmo assim perdeu. Então, mas você entende que o pessoal tem uma orientação errada? Isso é um bem de família, ninguém toca. Toca. Um dia você vai perder essa condição na medida que você faltar. Entendi. Aí esse bem deixa de tem ser. prescrição ou não? Então, aí, bem lembrado. Se a ação judicial, o fisco estiver impulsionando essa ação judicial de modo a buscar bens, a cobrar, tudo, e ela não ficar paralisada por 5 anos, a hora que isso acontecer, ele pode direcionar a cobrança para o bem de família, porque ele perde a condição de bem de família. Entendi. Até nesse exemplo aqui, pensando na falta do empresário, a gente já teve casos no escritório em que o pessoal morreu, o patriarca morreu, ele tinha uma empresa, essa empresa tinha débitos. Em direito civil, a gente tem um princípio que chama sai-sine. A ideia é, faleceu a pessoa, imediatamente se abre o inventário e os bens seriam considerados já como transferidos. Então o inventário ele se abre no momento da morte. Em direito tributário, olhando para esse princípio, ele entende que se não aberto o inventário, o inventariante é responsável pelos débitos. Então, a gente já teve situações em que o patriarca morreu, não foi aberto o inventário e, consequentemente, no próprio processo administrativo de cobrança, lá da certidão de dívida ativa, o fisco já rolou os herdeiros. Então, os herdeiros passaram a responder por uma dívida do patriarca por conta de uma pessoa jurídica porque não tinham aberto o inventário. Inclusive, nesse caso, a gente precisou até ajuizar mandado de segurança, ter uma impetrá, mandado de segurança para afastar ali a cobrança de TCMD, porque às vezes é um impeditivo. Às vezes, nesse caso específico, o patriarca tinha uma empresa que tinha um valor de 3 milhões. Só que ele tinha mais de 5 milhões de dívidas. Então, nesse caso, como é que você abre o inventário e paga TCMD? Não paga. Inventário negativo. Bom, importante. Sim. Então, essa dica é a dica de ouro que o Dr. Marcelo tá dando aqui. Se você tem uma empresa que ela tem um capital social elevado, mas no balanço dela ela está em prejuízo, na hora que você vai apurar o imposto, que o imposto o ITCMD, né, transmissão de causa-mortes lá e doação, Sim. Para o fisco, se você entrar no programa e colocar lá X milhões da empresa conforme o contrato social, ele vai calcular hoje, né? Hoje, no estado de São Paulo, 4% sobre isso aí, certo? Mas existe a possibilidade de você abater dessa base de cálculo o prejuízo entendeu? Porque a empresa está negativa. E ninguém sabe disso. E aí ninguém sabe. Muito bem lembrado. É uma dica de ouro essa. Sim. E aí você consegue não pagar o tributo, porque se ela está negativa, como é que você vai pagar 4% sobre menos? Entendi. Né? É uma dica boa. É uma dica muito boa. E tem um percentual, igual você falou lá, o cara deve 3 milhões de impostos. Né? 3 milhões de impostos. O patrimônio do cara, 5 milhões. Tem um percentual dos 3 milhões que o fisco vai em cima dos herdeiros, né? Tipo, o cara morreu, tinha lá um patrimônio de 5 milhões e ele deve 3 de impostos que ficou, né? E o fisco vai atrás dos 3 milhões. Isso. Dos 3 milhões 100% ou tem um percentual que ele pode... Não, ele é limitado à dívida, né? Se o patrimônio... Então, ele é de limitado de dívida, não tem tipo 50% da dívida, não. Ele vai em cima dos 3 milhões. Sim, ou seja, se um cara tem 5 milhões de patrimônio, ele pode perder mais da metade do patrimônio por conta de um mau planejamento fiscal. Quando ocorre ali o falecimento, nesse caso, o que se espera, tá? Que a gente tem uma espécie de período de transição.
que a gente chama de espólio. Desse espólio tem dívidas e direitos, ou seja, deveres e direitos ali. O ideal é que nesse espólio já se faça o pagamento das dívidas e o saldo seja repartido entre os herdeiros. Só que é por isso que vem a lógica de que se existia 5 milhões e eu reparti 3 milhões, eu frustrei essa lógica do espólio. Então eu recebi um valor que eu não deveria ter recebido. E aí eu, como herdeiro, fico responsável até o limite do que eu recebi. Exatamente. Das dívidas, entendeu? Então um cara, uma empresa, um empresário com um mau planejamento, ele, igual você falou, né, ele vindo a faltar em algum momento, ele pode até prejudicar todo aquele patrimônio que ele fez durante a vida dele e que a empresa dele foi viável. Né, por conta de um mau planejamento. Né? Então, e às vezes os filhos também, né? O patrimônio dos filhos. Os patrimônios dos filhos, que ele vai deixar. Tipo, eu quero deixar um patrimônio para os filhos, vou acabar deixando nada. Mas na verdade, Thiago, o empresário bem instruído, aquele que procura o profissional, obrigado, ele vai planejar a sucessão dele em vida. Sim. Então ele já vai olhar para aquele patrimônio, né, que ele construiu de forma árdua e já direcionar, né, utilizar os mecanismos que nós temos aí hoje na legislação para direcionar esse patrimônio já em vida, né? Claro, guardando sempre para ele o controle, o usufruto de tudo isso para não cair naquela situação que a gente vê em alguns casos aí em reportagens, né? Que a pessoa doa tudo para os filhos abandonam o cara depois passa a necessidade, né? Até porque nem pode doar todos os bens, previsão legal, né? Então, mas ele pode fazer um planejamento em vida, né, com direito a gerir esse patrimônio e usufruir desse patrimônio. Então, logo ele falte, tudo já em vida já funciona de forma que não precisa nem abrir o inventário, né? Então, assim, mas aí você vai me perguntar, mas Leandro, nesse caso não paga imposto? Sim, claro que paga, né? Paga os impostos pertinentes às operações que você vai fazer em vida, entendeu? Só que vai sair muito mais barato. Costuma sair muito mais barato, melhor colocar. Agora do que lá na frente no inventário. Exatamente. Inventário é o quê? Até 20%, né? Você pode pagar, né? Não, inventário você vai, no estado de São Paulo, né? A nosso limite é 4% hoje do ITCMD, mas já com previsão de aumento para 8% de alíquota. Aí você tem contratar um profissional da área de direito, que tem uma tabela da ordem, que fala em 6%, né, do valor de honorários, da previsão legal, o advogado não pode cobrar menos que isso, e você tem os custos, né? Isso. Se for judicial, você tem ainda custos judiciais, tem uma tabela. Eu acho que eu falei 20, é que eu acho que mas pode sair tudo, o inventário em 20%. Mas é isso, né? E só que você em vida, você tá ali com os teus filhos, você já consegue transferir o patrimônio com todo mundo ali de acordo. Outro problema que a gente tem, e isso daí é muito comum, que após o falecimento, um filho acha que tem mais direito que o outro, dá uma discussão. Fez mais em vida que o outro. Então, você resolve até esse problema. Você preserva a boa convivência dos filhos após a sua morte. Fazendo um planejamento em vida. Exatamente. Né? Isso é o que mais tem. Se você vê aí nos noticiários, briga, ainda mais se tratando de dinheiro. Né? E ainda um patrimônio mais elevado, briga entre os filhos é o que mais tem. Inclusive para empresas familiares tem estudos, né, que falam que dura até 5 gerações, porque vai se... Isso, da segunda para terceira, os filhos, a maioria já acaba com o patrimônio que o pai já construiu durante a vida. Porque pensa, a maioria, tipo, o pai trabalhou ali duro durante muitos anos, aí veio a segunda geração, que normalmente é o filho trabalhou durante a vida inteira, aí a terceira, o cara não quis trabalhar lá, mas teve que assumir a empresa. Aí já começa a dar ruim. Do pai, do avô, e aí já começa a achar que dá ruim, gastando tudo, e aí as empresas vão pro buraco. É o que mais tem. Né, os casos que a gente assessora também, alguns casos já aconteceram isso, né? Já estava ali na terceira, a quarta geração que o neto, o bisneto caiu ali de paraquedas, ficou e só foi afundando a empresa pro buraco, não se profissionalizou, não buscou uma assessoria competente, e aí no fim das contas ele afundou uma empresa boa, às vezes aí de 50, 70, 100 anos, vai pro buraco em questão de um ano, sendo mal assessorado. É por isso que a gente sempre fala, né, é importante tanto a assessoria
o advogado tributário, a contabilidade boa, que é um conjunto, né? Você quer se blindar, né? Blindar sim, fazendo as coisas certas, dentro da lei. Tem um time. Tem um time competente. Você quer um resultado bom, você pague por aquilo que você vai ter, não só a redução de custo, mas é um investimento, né? A sua empresa pode escalar muito tendo um time bom. Né? Aquilo lá, você quer gente boa, você tem que pagar bem. Tal qual o vinho, né? Exatamente. Você comprar um vinho barato que não teve ali todo o cuidado na sua produção, o que acontece no dia seguinte? Virar o quê? Vinagre? Não, você fica com a maior dor de cabeça, na verdade. Agora, se você investir num vinho bom, um vinho que teve todo ali o processo, dificilmente você vai ter dor de cabeça. Só você tomar mais de uma garrafa, 2, 3 garrafas. Pode ser o melhor vinho que for, né? Vai dar uma dor de cabeça do mesmo jeito. Mas é isso que você falou. Mas a gente brinca, né? Fala que você paga barato num vinho, quer não ter dor de cabeça. Você quer montar um time fraco, você vai colher. Ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. Exatamente. Agora, pra gente pôr uma pauta aqui rapidinho, né? Só voltar, né? Eu sei que vocês comentaram, mas para ficar bem explicado para todo mundo, né? Principalmente para os empresários que estão assistindo a gente. A reforma tributária. O que muda? Bem assim, o que muda hoje dos encargos que a gente tem? ICMS, PIS, COFINS, ISS. O que muda com os novos impostos? O que vai sair e o que vai mudar? E entrando naquilo que a gente estava conversando antes da gente começar o papo, de todos os municípios, estados que tem, o que muda para todos os estados, principalmente muitos municípios que a gente tem. Tá. O que de fato a reforma muda? Então, assim, basicamente, né, essa reforma, como eu disse anteriormente, ela vai reformar os tributos sobre consumo. Hoje, o que nós temos sobre o consumo? O PIS e COFINS, que incide sobre o faturamento, né, que agora vai ser substituído pela CBS, e nós temos o ICMS e o ISS, que é Imposto sobre Serviço, e o ICMS, Imposto sobre Mercadoria e Circulação, certo? E serviços de telecomunicações e transportes interestaduais, para ficar correto. E além disso, a gente vai ter uma mudança no IPI também. Sim. O IPI hoje ele é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e pela legislação da reforma, as funções ordinárias do IPI, elas vão ser substituídas por um novo imposto que a gente chama de imposto, a lei chama de imposto seletivo. Que aí agora o que a gente chama é de imposto do pecado. A ideia, porque é o nome que tem se dado, que a ideia dele é incidir sobre situações que sejam, que tragam algum prejuízo para a saúde, meio ambiente, algumas outras situações que estão elencadas na lei. Então aí o que acontece? Só que essa modificação, ela vai ter um prazo para acontecer, até 2032, certo? 33, na verdade, né? 2033, desculpa o equívoco. Então, nós vamos trabalhar mais este ano com o PIS e COFINS. A partir do ano que vem, extingue o PIS e COFINS e começa a contribuição sobre o bens e serviços, né? O CBS, certo? Então, extingue o PIS e COFINS, 2 legislações próprias, passa a ter uma legislação própria. Então, aqui a gente já tem uma grande mudança. E de 2027 até 2033, trabalhando em conjunto o ISS e o ICMS e a IBS. Ao passo que, ao final de 2033, a gente termina o ICMS e o ISS e passa a ter apenas o IBS. Com isso, nós vamos enxugar as legislações. Por quê? Porque o ICMS, ele é um imposto, Thiago, de competência do Estado, né? Então, cada Estado da Federação Brasileira tem a sua legislação própria. Então, a gente deixa de ter, são 27, né? 27 legislações tratando sobre o ICMS de cada Estado para ter a legislação do IBS. Nós deixamos de ter a legislação do ISS, que é cada município, 5.770 legislações, deixa de existir para ter uma única legislação que é do IBS. Então, por si só, nós vamos ter aí nós vamos enxugar a legislação fiscal.
Então, isso por si só vai ser muito importante, porque nós temos também o quê? Diminuição de obrigações acessórias com isso. Se a gente vai enxugar a legislação, o fisco, a gente não tem que dar tantas informações, tantas declarações para o fisco, né? Isso é muito importante. Além disso, que a gente estava comentando anteriormente, nós vamos ter uma figura nova, nós vamos ter direito a crédito, que hoje é bem específico, no caso do ICMS, né, que a gente tinha direito a crédito para aquilo que é utilizado na produção. Agora, com o IBS, tudo que for necessário para a nossa empresa, nós vamos ter direito ao IBS, ao crédito do IBS. Então, como o Dr. Marcelo falou no exemplo dele, hoje, na assessoria de advogado, por exemplo, não daria crédito. A partir do IBS, você vai ter direito ao crédito. Ao crédito. Então, assim, a gente tem uma mudança muito grande caminhando para uma simplificação da legislação. Certo? Entendi. E aí o Dr. Marcelo vai falar agora do como vão ficar as empresas no Simples Nacional, que acho que era a sua próxima pergunta. E foi uma pergunta, isso, a gente recebeu aqui no chat, falando da reforma tributária. São duas perguntas, tá? Eu já vou incluir em uma só. Muda alguma coisa para o Simples Nacional e para o MEI? Aí, já engatando na outra pergunta, tem alguma lei específica futura que também altere o valor hoje do Simples e também altere o valor do MEI? Legal. Para o Simples tem uma mudança que é extremamente significativa. Hoje, a empresa do Simples, que tem um faturamento de até 3,6 milhões, ela é obrigada a se manter num regime que não passa nenhum crédito para frente, para quem ela vende, basicamente, e ela também não toma créditos. De 3 milhões até 4 milhões e 800, ela começa a recolher o ICMS e o ISS fora da sistemática do Simples, e aí sim ela começa a passar esse crédito. Com a reforma tributária, a empresa do Simples Nacional, ela vai ter a opção de migrar para um regime específico que foi criado pela reforma tributária, ou seja, mesmo não atingindo os 3 milhões e 600, ela pode migrar para esse regime e passar a recolher o IBS e a CBS fora da sistemática do Simples Nacional e, com isso, transmitir créditos para PIS e COFINS. Para IBS e CBS, desculpa. Ou seja, ela pode sair desse regime específico em que ela recolhe todos os tributos dentro dessa sistemática do Simples e recolher o IBS e a CBS por fora e assim transmitir o crédito de IBS e CBS e também se aproveitar do crédito de IBS e CBS. O que acontece hoje, por que isso é tão significativo? Hoje, se existe uma cadeia produtiva e uma empresa que está no Simples está no meio dessa cadeia produtiva, não é vantajoso comprar dessa empresa, porque todo o crédito que vinha sendo acumulado no percurso, ele se perde daqui para frente. Ela não consegue aproveitar o crédito das compras dela e ela também não consegue passar nenhum crédito para frente para quem adquire esse produto ou serviço dela. Ou seja, isso tende a mudar. Isso, só um adendo, né? Você pode me corrigir se eu estiver falando errado. Uma empresa que está hoje no lucro real, ela se beneficia dos créditos de quem é que ela compra, do fornecedor dela. Então, se esse fornecedor está no Simples hoje, ela não consegue se beneficiar dos créditos. Então, é que você está... quando você utiliza empresa que está no regime do lucro real, aí nós estamos falando em despesa. Então, isso. Aí nesse caso, né, para o regime, para a apuração do imposto de renda da contribuição social, a empresa no Simples é despesa e ela pode ser utilizada. O que o Dr. Marcelo está falando é o seguinte, que a partir do ano que vem, com a entrada em vigor da CBS e do IBS, aquilo que a gente falou anteriormente, você vai ter direito a crédito. Então, se uma empresa estiver no Simples Nacional, ela não vai transmitir esse crédito para quem adquire dela, o serviço ou a mercadoria. Entendeu? São situações diferentes. Sim, tá? Perfeito. Então, deu sim. Não, ficou legal. Porque tem essa dúvida, né? Sim. Às vezes que acontece, né? Eu compro de alguém no Simples, eu não vou ter. Então eu vou para outro que é lucro real, então eu vou comprar do cara que é lucro real, que na verdade não acontece. E o ISS que não existe crédito, né? Mas é o exatamente, crédito da ICMS que a gente tem essa situação que é problemática e tende a se resolver com a reforma tributária, acaso as empresas do Simples optem pelo esse regime especial, regime da reforma.
E veja, isso também acentua aqui, eu estou repetindo isso várias vezes, a necessidade de um planejamento tributário neste ano, porque a opção do Simples é uma opção anual. Então, é muito importante para o empresário do Simples neste ano entender, se os clientes com quem ele comercializa, se eles precisam desse crédito, se esse crédito ele é circunstancial para a operação, e 2, sendo circunstancial para a operação, qual é o impacto dessa mudança de regime na formação de preços? Porque isso pode impactar seu preço. Às vezes seu preço pode ser que tenha que aumentar um pouquinho, mas veja, às vezes eu aumento um percentual do preço, mas eu consigo passar um crédito muito maior do que esse percentual do preço. Então, vale a pena fazer essa mudança hoje e já posicionar seus clientes, posicionar, às vezes, seus fornecedores podem te posicionar sobre isso também. Então, é muito importante hoje olhar para o futuro e ver se essa migração de regime é importante. Porque se não feita agora e não entendida agora, ano que vem, o seu concorrente pode ter visto isso. Pode ter feito o ajuste dele e passar o crédito para os clientes. Então, assim, um preço bem mais competitivo. Não, inclusive, e essa opção, né, por ficar no Simples, que a gente está chamando de Simples puro, ou migrar para o Simples híbrido, que é fazer essas duas operações na forca, isso vai agora até dia 30 de setembro desse ano. Já saiu a legislação. Para mudar, tem que ser agora. Você vai ter que já falar, vou ficar no Simples sim, puro, ou no Simples híbrido. E aí, como que o empresário vai olhar? Eu sou dono de uma empresa no Simples. Deixa eu ver como que eu vou optar isso aqui. Quem é meu cliente? O consumidor final, pessoa física. Eu vou dar direito a crédito, porque a pessoa física vai consumir meu produto ou meu serviço e não vai usar para nada o crédito. Então, ok, posso ficar no Simples puro. Agora, eu sou uma empresa que presta um serviço no meio de uma cadeia produtiva, onde eu faço parte dessa cadeia. Nesse caso, então assim, eu presto serviço para 99% para outra pessoa jurídica. Nesse caso, o ideal é migrar para o Simples híbrido. E essa opção vai até dia 30 de setembro de 2026. Outra dica de ouro. Então você, empresário, anota aí. Até dia 30 de setembro, você precisa informar ao fisco se você pretende continuar no Simples Nacional, nesse regime que a gente chama de puro, que é basicamente o regime que a gente já está acostumado, ou se você migrará a partir de 1 de janeiro do próximo ano para esse sistema da reforma tributária que passará a remeter créditos para os seus clientes de IBS e CBS. Essa é uma decisão importantíssima e que pode, sim, definir se você vai continuar competitivo no mercado ou não. E isso é importante, né? Porque muda a cadeia inteira, né? De questão de preço, custo, o que vai acontecer é o seguinte, provavelmente, o que eu estou enxergando, Thiago, que vai acontecer é o seguinte, o empresário, ele vai agora ter uma lição de casa, olhar para os seus fornecedores, né? E já verificar qual regime tributário que ele está. Aqueles que estão no Simples, ele já vai questionar. E aí, vai migrar? Como é que você vai ficar? Sim. Não, cara, eu só tenho você de pessoa jurídica, eu vou continuar onde eu tô aqui e tal. Bom, então beleza. Então, para eu continuar trabalhando com você, eu vou querer um desconto. Já que você não vai migrar, eu tenho outro concorrente teu que vai migrar e vai ser pelo híbrido. Então, ele vai me dar dinheiro a crédito. Então, eu quero um desconto no preço. Provavelmente é isso que vai acontecer. A gente vai ter uma questão comercial aí, um acordo entre as empresas. E aí, às vezes, dependendo, igual, se o empresário, ele não faz isso, não tem esse estudo, e ele tem, igual você falou, 90% dos clientes dele, ele tá dentro da cadeia produtiva. Aí ele não tem esse conhecimento, ele não tem esse estudo. Aí ele vai optar por continuar do jeito que tá. Aí ele não vai ser competitivo no mercado. Exatamente. Aí vai acontecer, vai tentar baixar o preço, não vai se pagar desconto. E daqui a pouco vai estar inadimplente com os impostos. Exato, aí diminui a margem de lucratividade dele, porque ele não vai querer perder o cliente, né? Então ele vai dar um desconto que ele não se programou esse ano. Exatamente. Provavelmente, entendeu? Então, assim, é importantíssimo seguir essa dica de ouro do Dr. Marcelo. Sim. Aí. E tem uma mudança, Marcelo, que seria a segunda pergunta de valores do Simples. Tem uma estimativa aí para os próximos anos, que hoje até é 4.800.000.
Tanto para o Simples quanto para MEI? Por enquanto, na legislação de reforma, eles não previram nada. Existem projetos de lei que tratam especificamente sobre MEI e trazem ali uma mudança no limite de faturamento da MEI, que hoje está em 81 mil, e passaria para 130 mil. Né? Esse é um projeto de lei, a gente não tem ainda não tem como assegurar se esse projeto de lei será ou não aprovado. Né? Então hoje continua como que está. Agora, caminhando já para o final, acredito eu, sim, eu acho que a gente tem que falar, Thiago, sobre uma parte importantíssima da reforma tributária, que é a mudança do local de pagamento. Hoje, a gente paga o tributo no local do CEP da empresa, certo? Onde está a minha sede. Sim. Claro, tem as suas exceções, construção civil, onde você constrói a obra, né? Mas, no geral, hoje uma empresa estabelecida aqui em São Paulo, por exemplo, paga para São Paulo a sua prestação de serviço, certo? Sim. Com a reforma, teve uma mudança. Agora, o pagamento se dará aonde for consumido o serviço ou a mercadoria. Então, por exemplo, esses serviços de stream, né? Vamos utilizar aqui, fazer também uma propaganda para Netflix. Hoje, o tributo está sendo pago onde ela está sediada, certo? Agora, com a reforma, quando ela emitir a nota para a tua empresa que está fora do estado onde ela está sediada, fora da cidade que ela está sediada, você vai pagar a CBS e EBS no CEP onde está sendo consumido o serviço. Ou seja, a empresa Netflix está aqui em São Paulo, só que o Leandro mora em Santo André. Não vai vir um percentual para São Paulo. Sua parte vai ser direto para Santo André, certo? Então, tem uma parte que vem para o estado de São Paulo e uma parte que vai para o município de Santo André. Entendeu? Hoje, você teria só tudo para São Paulo. Porque é o local onde ela está sediada. Entendeu? Então, o que significa isso? Significa que nós vamos diminuir, ou quiçá acabar com aquela guerra fiscal que a gente tem entre os municípios que adotam alíquotas menores para fazer um atrativo para empresas, entendeu? Sediar na sua cidade. Isso muda, Dr. Leandro e Dr. Marcelo. Eu tenho uma sede aqui em São Paulo, aí eu vou abrir uma sede em outro estado, por conta de questões tributárias, eu ganhei o terreno, né, para produzir lá, para ter minha indústria lá. Isso muda, né, para essas empresas que têm, tipo, uma sede em São Paulo e depois uma filial em outro estado, para a questão de impostos, ou não tem alteração? Porque às vezes tem uma alíquota menor, né, em questão de ICMS, benefícios fiscais. Então, a maioria, acredito que os 5.770 municípios serão beneficiados com essa reforma tributária. Se o serviço ou a mercadoria for consumida no próprio município, hoje ele vai ter uma arrecadação de algo que ele não tinha antes. Se essas empresas estivessem sediado em outro estado, outro município. Entendi. E muda, doutor Leandro, né, a questão, né? Muitas empresas hoje estão em outros estados por conta de benefícios fiscais, né? Muda para essas empresas também alguma coisa? Eu tenho a sede de São Paulo, mas eu tenho uma filial no Rio de Janeiro, em Minas ou no Nordeste e tal, por conta de benefícios fiscais, né, para pagar menos impostos. Muda essa questão da empresa estar aqui e ter outra filial também ou não? Muda também, porque agora por conta da reforma tributária, a tendência é acabar esses benefícios fiscais. Lembra quando eu falei há pouco sobre guerra fiscal? Então, justamente por conta disso, nós vamos ter o encerramento dos benefícios fiscais, né? Então, hoje, uma empresa que está sediada, que migrou para a Bahia, por exemplo, que tinha um benefício, quando terminar o prazo desse benefício, por conta da reforma, essa empresa, se ela mesmo fabricando lá e vendendo para São Paulo, o tributo será pago aqui para o estado de São Paulo. Entendi. Onde vai ser consumido a mercadoria e o serviço. Pessoal, isso é outra dica importante, tá? Então, às vezes, os empresários vão manter as empresas, filiais em outros estados com custo maior do que a própria sede, né? Por conta de funcionários e essas coisas, e ele está perdendo dinheiro
que ele poderia reduzir o custo operacional, né, de outra filial, né, trazendo só para a filial principal. Então, com a reforma, isso muda também. Então, é outra dica de ouro aí também, né, para os empresários, né? Ele pode reduzir a operação dele em troca dos benefícios que ele tinha, né? Isso falando nos tributos sobre consumo, né? Isso. Porque muitas vezes esse benefício que faz essas empresas migrarem para outro estado, outra cidade, às vezes a própria cidade tem um imóvel, né, que está lá sem uso, e aí o prefeito ele dá uma concessão de uso naquele imóvel, né, para dar uma utilidade pública, né, para aquela empresa, tudo. Então a empresa não paga, por exemplo, o aluguel durante 10 anos. Redução, então ela tem uma redução. Então a gente só tem que separar um pouquinho aqui do que eu estou falando, que é sobre a tributação de consumo, e não essa outra questão de outros benefícios também. Então por isso que é importante, né, esse papo, para a gente sempre estar discutindo o que é, o que não é, né, pro empresário que tá assistindo a gente, para ele que ele tenha essas dúvidas, né? Tipo, eu tenho um benefício lá, será que eu vou continuar ou não? Tudo vai depender, né, do custo da despesa que ele tem lá no outro estado. E essa discussão é tão importante que isso que a gente está tratando aqui agora foi uma das motivações da reforma tributária. Ou seja, a empresa não tem que se mover, ou não deveria se mover, segundo as pessoas que encabeçaram a reforma, por conta de benefício fiscal. Ela tem que se mover por conta de benefício logístico, redução de custos. Exatamente. Então é essa a ideia de quem criou a reforma tributária pensou nisso também. Exatamente. E para a gente encerrar, agradeço mais uma vez, né, vocês terem vindo até aqui. É o primeiro episódio no novo estúdio da Nauheimer, né? Vocês estão inaugurando um novo estúdio. Obrigado. E qual a dica, né, que você dá para os empresários, para as pessoas em geral que estão assistindo a gente, né, da importância, né, de ter um escritório bem conceituado, né? Eu falo isso com propriedade, né? Vocês são um escritório do grande ABC aí, eu acho que mais conceituado aí em direito tributário, né, que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? Parabéns, né? Se vocês forem ver avaliações no Google de vocês, acho que é 5 estrelas, né? Eu sempre indico, né, vocês para todo mundo. Então, qual a dica que você dá, né, pro empresário da importância, né, desse planejamento que a gente tá falando aqui? Tanto você, Leandro, depois quanto o Dr. Marcelo. Então, em primeiro lugar, também agradecer ao convite, foi muito legal esse bate-papo, parabéns aí pelo estúdio, ficou muito bacana, muito bem feito, acho que todos os equipamentos aqui de ponta, me senti bastante à vontade aqui com esse bate-papo, para falar num assunto bastante complexo, mas acho que ficou bastante claro para você, empresário, o quão importante é ter um advogado da sua confiança, um advogado competente, um advogado que estuda, um advogado que pode falar sua língua, que entende um chão de fábrica para poder te posicionar tudo sobre essa reforma tributária, tudo que mudou, tudo que você precisa ter novo na sua empresa, porque assim, quem não fizer isso vai ficar fora do jogo, vai ficar inadimplente e possivelmente encerrar a sua atividade. Então, o recado que eu dou é: procura um profissional da sua confiança que tenha conhecimento na área tributária, porque vai ser uma peça fundamental para a sua empresa. Muito bem. Legal. Bom, eu agradeço também. Acho que não tem muito o que acrescentar aqui, mas tá tudo muito legal aqui. Obrigado. Eu faço as palavras do Leandro minhas. Seja o primeiro de muitos. Estamos à disposição, claro. Acho que um dos pontos principais para a gente conseguir conduzir um bate-papo proveitoso é a gente conseguir se sentir muito bem no ambiente. Esse aqui é um ambiente profícuo para isso. Então, parabéns aqui para vocês todos. Muito bom. Não, obrigado. Se fosse para dar uma sugestão aqui para os empresários, planejem-se. Olhem para frente, não deixem de olhar para o presente, mas sempre pensem na frente. E sejam empresários. Deixem e contratem quem tem condições para lhe assessorar, lhe dar condições para tomar decisão, te assessore e lhe dê condições. Então, um advogado, um contador, uma assessoria empresarial é muito bem-vinda nesse momento, porque vocês precisam de tempo para ser empresários. Acho que esse é o meu Não, acho que é isso, né? E, um bom e sem recado. planejamento, a conta uma hora vai chegar.
né? Seja para o bem ou seja para o mal, né? Como que você falou lá no começo, às vezes ele tem impostos que ele pode se creditar. Sim. Ou impostos que ele vai vir aí a uma fiscalização e ele vai ser penalizado por aquilo que ele não planejou direito. Né? Então acho que é um papo muito útil aí, eu acho que vai servir para muita gente. E mais uma vez eu agradeço aí, espero que vocês tenham gostado. E tenho certeza que a gente vai voltar aí a conversar sobre outros assuntos que tem muito ainda pra gente conversar. Maravilha. Tá bom? Valeu. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado, doutor Marcelo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que foi muito legal. Não perca, a próxima semana tá no ar. Um abraço.